Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live dessa noite. Vamos fazer uns testes. Muito bem, vamos fazer os testes para a live dessa noite. Nós teremos um convidado, o Dr. José Milagre, hoje estará conversando conosco a respeito do mercado para os advogados que trabalham com direito digital. Oi, Angelina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prestação de serviço desses advogados para dois nichos muito importantes. O primeiro deles é o nicho de infoprodutores, que são aquelas pessoas que fazem coisas para colocar na internet, e o segundo é o advogado especialista que presta serviço para outros advogados ou para outros escritórios, especificamente nos temas de direito digital. Vamos aqui chamar o nosso convidado. Se dá certo. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Eu já estava com medo de não conseguir operar isso aqui, mas deu certo. Excelente, excelente. Estou Seja ouvindo. bem-vindo, é um prazer estar com você. Você ouve bem? Ouço bem, perfeito, excelente. Que bom. Eu estava falando para o pessoal que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mercado de trabalho para advogados especializados em direito digital. Dr. José Milagre é um especialista em direito digital que já trabalha com isso há muito tempo, bastante, mais de 15 anos, né? Mais ou menos, deve ser mais ou menos o tempo que eu tenho, 15, 20 anos aí. Eu não gosto muito de falar, né? Porque aí o pessoal começa a fazer conta da nossa idade, mas tudo bem, a gente precisa falar. Eu brinco que o meu casalzão de direito digital é direito digital e direito empresarial. E o dele é direito digital, direito penal, porque ele é perito, né? Então ele é aí expert em crimes digitais. Vai ter um dia que ele vai vir falar com a gente só sobre isso. Aliás, a gente está preparando um monte de coisa bacana para vocês, né? Não vou dar spoiler ainda, mas acho que até o final eu vou dar um, porque eu não vou aguentar. Mas a gente está preparando bastante coisa bacana para vocês. Né, José Milagre? Fala um oi pro pessoal. É isso, sem dúvida. Boa noite, obrigado, Alessandra. Obrigado a todos. Eu agradeço muito o convite, a gente poder participar dessa sequência de lives da Alessandra, que tem trabalhado muito bem a questão do mercado de trabalho no direito digital. Assim como ela, eu vivo do direito digital. Ou seja, das questões legais ligadas à tecnologia, atendemos empresas de tecnologia, atendemos pessoas que estão com problemas oriundos da tecnologia. E eu comecei em 2005 também, me formei em 2004, e em 2005 eu já atuei na área, já comecei a iniciar na área e venho acompanhando junto com a Alessandra também as mudanças desse mercado, né? Então é sempre muito válido, muito oportuno a gente poder compartilhar um pouquinho desses 15, 16 anos em que nós atuamos dedicadamente nas questões envolvendo tecnologia para poder contribuir também para os colegas que já atuam ou que pretendem atuar para que eles entendam mais esse cenário. Então, parabéns, Ale, pela iniciativa e é muito legal a gente bater esse papo. Obrigada. Uma curiosidade aqui que eu vou contar para o pessoal: nós somos de Bauru, tanto eu quanto ele. Bauru domina, né, o direito digital. Para quem não sabe, Bauru é o centro do universo, né? Tem as galáxias, daí tem Bauru, é o centro. Tô mentindo, José Milagre? Não, Não, Bauru é o centro do universo. e é onde você come o bauru de verdade, não é misto quente, não. Exato. E só que eu me formei na mesma época que ele, na mesma faculdade. Nós não nos conhecemos em Bauru. Eu vim para São Paulo a convite de um escritório de direito digital. Na época, já os escritórios procuravam pessoas que trabalhassem com direito digital, porque era raro. E ele veio a convite de um outro escritório de direito digital, que inclusive eram concorrentes. E nós nos conhecemos aqui numa palestra, né, num ciclo de palestras de direito digital, cada um representando o seu escritório, mas a gente acabou se conhecendo aqui. Mas os dois são de Bauru. Então, o direito digital aí tem uma. Bauru tem uma parcela importante do direito digital.
Bem legal isso. Exato, Então exato. vamos lá, Zé. Eu acho que assim, o que mais as pessoas me perguntam, e eu acho que o que mais elas gostariam de saber, como é que é o dia a dia do advogado de direito digital? Como que ele pode atuar, o que que ele faz, né? Quem ele atende. Então, a gente está falando hoje de dois grandes nichos, que são os infoprodutores, aquelas pessoas que apresentam seus produtos na internet, seus produtos, seus serviços, os influencers, que de alguma maneira acabam influenciando as pessoas a consumirem, a comprar e etc. E também vamos falar de advogados especializados que atendem outros advogados e outros escritórios. E eu sei que nisso você domina, porque você atende gente espalhada no Brasil todo. Uma coisa que eu digo sempre para o pessoal é: o direito digital invadiu todas as áreas do direito. Então, não há uma área sequer que a pessoa trabalhe que em um momento ou outro ela não vá se deparar com uma questão de direito digital. Fala um pouquinho para a gente desse atendimento do advogado especializado para os outros colegas. Legal, interessante essa questão, porque muda muito o foco, muda muito a atuação. Quando eu entrei em 2000, né, e eu estava na faculdade, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, e eu vinha da área técnica de programação. Inclusive, tem uma história bem interessante que eu sempre conto nas palestras, né, que eu programei um site em ASP ainda, ASP antigo. Eu matava a aula para programar esse site e um belo dia ele foi invadido, né? E aí eu mandei e-mails para o servidor de hospedagem, e o servidor de hospedagem falou: não, realmente, um hacker invadiu, explorou um serviço aqui, a gente estava errado. Ou seja, eu fiz todas as provas que eu podia fazer. E aí, sabe como é que é, né? Acadêmico de direito, né? Aquele ímpeto, né? Aquele ego. E eu processei essa empresa, o servidor de hospedagem, e nisso a advogada da época da empresa entrou em contato comigo e fez várias propostas de acordo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, as propostas de acordo eram 20 vezes o que eu ganhava, e eu, não, quero sentença, eu quero sentenciar. E quando eu entrei na sala de audiência, e a hora que a juíza começou a falar, eu percebi que eu tinha feito um grande erro, né? Porque era uma questão muito nova, invasão de servidor de hospedagem, e ali eu percebi que algo não ia bem, né? E saiu sentença, saiu a decisão. Eu tive a oportunidade de fazer um acordo milionário e a decisão falava que a culpa da invasão não era do servidor de hospedagem, porque eu, enquanto cliente, tinha que ter um antivírus na minha máquina, né? No meu computador. Isso lá atrás, né? Muitos anos atrás, né? Então eu sempre falo que enquanto eu for vivo, eu vou fazer menção a isso, né? Porque isso demonstrava como o judiciário à época lidava com essas questões, muitas vezes sem conhecimento, né? E a única forma de eu... E ainda perdi o prazo para o recurso, né? Eu lembro que, inclusive, um advogado grande que eu trabalhava na época, porque essa matéria saiu até num site muito famoso, até pouco tempo atrás essa matéria ainda era encontrável, graças a Deus a jurisprudência mudou, né? Mas assim que a advogada do servidor de hospedagem ganhou essa ação, ela publicou naquele site que todos nós acessamos e o advogado que eu trabalhava, bem conhecido hoje, uma referência, ele me ligou, falou: poxa, Milagre, aquela ação sua lá, né, você perdeu. Eu falei: perdi. Não, mas tranquilo, você recorre. Eu falei: não, não recorro não, perdi prazo também. E eu era acadêmico, eu estava me valendo de um tio, e aquilo me motivou a seguir na área, porque a gente precisava trabalhar com seriedade as questões técnicas, né? E nesse momento eu decidi que eu ia fazer perícia, porque ali o juiz poderia nomear um perito, porque ele não é obrigado a conhecer todas as áreas, né? E não, ela decidiu julgar sem ter o menor conhecimento do que ela estava falando e eternizou esse julgado. E assim como eu, muitas pessoas foram objeto de decisões muitas vezes contraditórias em relação ao direito digital. E o brilhantismo do direito digital é isso, como eu disse no início dessa conversa, essa jurisprudência mudou. Assim como muitos outros entendimentos de 2, 3 anos atrás não vigoram mais. Então eu digo para vocês que é uma área muito interessante no sentido de que a todo momento você precisa se atualizar. Então você não pode dormir, você não pode acreditar que a sua bagagem, o seu conhecimento já é suficiente, porque eu tenho resoluções, eu tenho mudanças de entendimento. A questão da jurimetria para o escritório aqui é fundamental, porque muitas vezes nós vamos pescar, nós vamos buscar um entendimento muito específico para uma situação similar ou análoga. Então eu diria que é apaixonante, é desafiador.
Eu que vim da área técnica, me encontrei no direito digital, porque eu sempre quis trabalhar esse conhecimento complementar, justamente para poder passar esse conteúdo, para poder levar esse conteúdo para quem é da área jurídica. E eu posso dizer que com 15 anos, 16 anos atuando na área, a gente está sempre se atualizando. E o princípio básico aqui é ter conhecimento que nós não sabemos nada e que aprender, estudar, conhecer novos colegas e estar atualizado é fundamental. A tecnologia muda, as relações sociais mudam, novos mercados surgem. Quando eu comecei, as questões eram de software, as questões envolviam propriedade intelectual, nós estávamos começando com remoção de conteúdo do Orkut, as primeiras ações que eu movi na minha vida foram por exposição íntima no Orkut. Nós não tínhamos lei, nós estamos falando agora da Lei 13.718 de 2018, que tipificou o revenge porn, mas imagina isso em 2004, 2005. Então, tudo vai evoluindo. Se antes nós não tínhamos fontes mediatas ou imediatas e não se caracterizava o direito digital como uma disciplina, hoje nós não podemos dizer o mesmo, né? Nós temos fontes, sim, nós temos leis específicas, nós temos Marco Civil da Internet, nós temos LGPD, nós temos um arcabouço de julgados, cada vez mais os processos envolvendo tecnologia, e é nisso que se revela esse campo, esse mercado que vem crescendo, é um dos campos aí que mais atuais, mais modernos e que mais demandam profissionais hoje. E com certeza, em diante, nós temos perspectivas muito boas. É isso que a gente quer trazer aqui, né, Ale? Poder compartilhar um pouquinho de quem começou lá atrás, né? Tudo era muito mais difícil, tudo era muito mais complicado. E trazer esse cenário para quem está começando agora, eu acho que isso que é interessante. Eu acho que você está dizendo a questão das decisões. Quem já não se deparou, né? Quem trabalha com isso há mais tempo, acho que todo mundo já se deparou com decisões, com imprecisões técnicas, né? Que o juiz decidiu daquela maneira porque, na verdade, ele não entendia a questão técnica que estava envolvida ali. Ainda hoje isso acontece, mas muito menos do que antes, né? Porque antes havia um desconhecimento geral, agora há uma consciência coletiva a respeito de direito digital. E eu digo que é uma construção constante. E nós que participamos assim, muito na linha de frente, é bacana porque a gente acaba auxiliando várias construções, né, nesse sentido. E eu acho que é muito desafiador e também um motivo de muito orgulho para a gente, né? Até lá no escritório o pessoal fala assim, sabe aquele seu amigo que sempre aparece no Fantástico? Falo, sei quem é. Então, é uma referência bacana que as pessoas já identificam. Olha, já vi falando de crimes na internet, já vi falando sobre questão de infoproduto. Então, acho que é muito legal participar desse cenário. Agora, a gente sabe também que tem muita gente avesso à tecnologia, né? Por que o direito digital sempre está em construção? Porque ele está diretamente relacionado com tecnologia, e tecnologia é tudo muito rápido, né? Por isso que você disse, se você parar, já era. Tem que estar tempo todo se transformando. Imagina, agora tá todo mundo falando de metaverso, né? O tempo todo tem coisa nova, inteligência artificial. E eu acho que isso é o que, pelo menos no meu ponto de vista, acho que no seu também, é o que deixa a gente mais ávido pela área, né? Saber dessa transformação e estar sempre à frente de tudo isso. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas enxergam dessa maneira. E por isso que aqui tem uma grande oportunidade para o profissional que se especializa em direito digital, que vai ter aí um mercado muito grande para ele atender com relação aos colegas, né? Em termos de parceria hoje com escritórios e com advogados, como é que você vê esse mercado? Você falou tudo em relação a conhecimento. Se eu pudesse passar uma orientação, uma dica que me ajudou, fez sentido para mim, é que esse profissional ele busque um conhecimento complementar. Eu tenho certeza que as minhas escolhas por conhecimento complementar no nicho do meu cliente é que me permitiu avançar com o meu escritório e com a minha banca. Então, nós vemos muitos colegas investindo no direito, pós-mestrado, doutorado, pós-doc, etc., mas não conhecem o básico do cliente. E nós vivemos num mundo aí com mais de 1 milhão e 200, num país com mais de 1 milhão e 200 mil advogados. E nós temos que ter diferencial. Então, eu comecei a optar por entender o negócio do meu cliente. Então, eu fiz um técnico em processamento de dados. Eu, no meu caso, fiz graduação, sou analista de sistemas, porque eu queria conversar de igual para o meu cliente, né? E não passar uma sensação de que sou especialista, quando eu não sei realmente o que está acontecendo, né? A gente acompanha perícias de algoritmo, perícias de código-fonte, de software.
é muito importante você ter conhecimento. Não digo que você deva se graduar, não é essa a hipótese, mas fazer uma especialização, mas buscar conhecimento técnico e dedicar parcela do seu tempo nos eventos, nas atividades do seu cliente, isso foram fundamentais. Então, é importante ter a bagagem jurídica, mas você sim vai se destacar construindo referência se você tiver essa bagagem técnica, se você tiver referências. Referência não é popularidade, né? As pessoas confundem. Não adianta ter 50 mil, 60 mil inscritos no Instagram e ninguém saber o que acontece. Como tem muita aí, pessoas populares e não referência. Referência se transfere, é competência, é coerência, é tempo, são decisões acertadas. E o mais interessante é isso, né? Que as referências, a confiança, ela é transferida. Então, hoje, grande parte dos clientes que chegam até nós já tiveram trabalhos. E o mais interessante nesse mercado que eu falo aqui, posso falar com propriedade, os grandes players, hoje, os quais eu já trabalhei, você também já trabalhou, nos passam clientes. Então, nós temos uma estrutura de confiança construída com tempo tão forte que escritórios na área do direito digital, que são referências e que hoje não estão em uma causa ou outra, ou que não atuam em uma causa específica, acabam transferindo para nós. Então, parceria é fundamental. Parar com essa mentalidade de belicismo, se fechar no seu escritório, você é o centro do conhecimento, mas conhecer, divulgar a sua atuação. O que eu verifico hoje no escritório é que nós temos uma atuação muito forte como assistência a jurídicos constituídos. Então, no Brasil todo, nós temos contratos de parceria em que os jurídicos nos constituem para que nós possamos fazer essa assistência. Em outros casos, que é uma outra vertente do escritório, é a assistência técnica. Então, exemplo, advogados criminalistas que nos atuam, que nos nomeiam como assistente técnico em um processo criminalista, para que a gente faça a consultoria dele, o apoio técnico a esse colega, que vai sim patrocinar a ação, e também, dependendo do caso, para que a gente figure nos autos como assistente técnico. Isso não seria possível se eu não tivesse buscado um conhecimento complementar, né? Feito uma especialização, feito um treinamento, porque eu estaria no mar vermelho. Então, se eu pudesse passar essa recomendação, é justamente isso. Não despreze não, o conhecimento do foco do seu cliente, do nicho do seu cliente, porque isso faz a diferença. Muitos casos em que você vai acompanhar, a pessoa chega num atendimento e fala, olha, eu conversei com 2, 3 especialistas, mas eu senti segurança na sua conversa. E eu não estou aqui falando do meu escritório, estou falando de quem se predispor a fazer esse trabalho. Então, hoje a gente pode falar, sim, que esse nicho de escritórios que atuam, que recebem uma causa e precisam de um parceiro na área para poder representar, é um nicho muito rentável. A gente tem muitos escritórios parceiros hoje que atuam, atendem o cliente e nós estamos ali no back-office dando orientação, analisando documentos, muitas vezes não aparecendo um contrato entre escritórios e auxiliando esse escritório para poder prestar esse serviço, para que ele possa ali ter o caminhar mais adequado em uma questão envolvendo tecnologia. Hoje você teria, assim, em porcentagens mais ou menos, quanto dos seus clientes são outros colegas ou escritórios? Você tem uma base? Olha, eu sei que você atende muitos escritórios e muitos advogados. Se nós trabalharmos perícia, é 80%. Né? Então, hoje, nós temos o escritório e nós temos a Cyber Experts, que trabalha especificamente com perícia forense. A gente iniciou lá atrás, em 2006, e hoje nós atuamos com assistência técnica perícia. Para perícia, 80% são escritórios jurídicos, grandes bancas do direito digital. E graças a essas grandes bancas do direito digital, que eu poderia tratar como concorrente, como muita gente faz aí, se fecha no seu mundo, eu tenho acesso a bancos, eu tenho acesso a companhias aéreas. E o escritório passa esse trabalho para que nós figuremos especificamente como assistência técnica. Os outros 30%, 20% são clientes em si. Agora, da advocacia, hoje em torno de 30%, 40% são outros escritórios. Vou dar um exemplo. É uma ação de improbidade envolvendo contratação de tecnologia. Uma advogada do Nordeste, é uma parceira nossa, a gente faz toda assistência a ela. Um crime cibernético envolvendo revenge porn. Um advogado do Sul que atua com direito criminal, com maestria, mas quer um suporte para oferecer o melhor serviço ao cliente, também nos contratos. Ações envolvendo software. Departamentos jurídicos hoje de empresas e, exemplo, empresas, marketplaces hoje que sofrem com fraudes e esses departamentos jurídicos estão muito ocupados com questões consumeristas, com questões trabalhistas
E não tem tempo, muitas vezes, braço para cuidar das fraudes e crescem. Terceirizam com nós especificamente a questão da segurança da informação e fraude. Então, é um jurídico focado em segurança da informação, apuração da autoria, resposta a incidentes, questões envolvendo proteção de dados, né, hoje muito comum com a LGPD. Então, sem dúvida, estabelecer uma rede de parcerias é fundamental, está aberto a isso, né? Que as pessoas saibam que você atua também como assistente, como parcerias, porque atender o Brasil inteiro você não vai atender, mas essas pessoas, ao mesmo tempo em que elas mantêm o cliente, elas têm a segurança que elas estão oferecendo um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, estão se preparando para conduzir a sua banca para também oferecer os serviços na área digital. Então, vale muito a pena focar não só no cliente, mas focar nas parcerias. Eu diria que as parcerias foram e são fundamentais para que a gente alcançasse. Como eu disse, você cria confiança, confiança se transfere. Vai chegar um momento em que um outro escritório já entra em contato porque a advogada X de uma grande banca já fez as apresentações. Então isso é tempo, né? Não é like de Instagram, não é cardzinho postado, mas é tempo, estabelecer parcerias, muitas vezes não ganhar o que você pretendia ganhar de início para que conheçam o seu trabalho, é renúncia muitas vezes. Nós fazemos muitas perícias pro bono aqui, nós fazemos muita assistência técnica pro bono, e muitas vezes para o judiciário, porque o nosso objetivo aqui é o judiciário confiar na gente. Então, aquele magistrado, por exemplo, que entendeu que a gente entrou em 2, 3 perícias pro bono de uma fraude de chip swap em que a pessoa perdeu R$ 500, perdeu R$ 1.000, é lógico que ele vai ter uma confiança para uma ação de 300, 400 mil. E isso eu levo para a vida, né? Então, muitas vezes você, inicialmente, preterir o ganho imediato pensando no futuro e para firmar boas parcerias. E já existe muita gente boa nessa área digital que pode sim te conduzir, atuar em parceria. É muito comum, às vezes, a pessoa está realmente com muito serviço, precisar de um apoio adicional. E nesse momento a gente tem uma possibilidade, assim como eu hoje também tenho os meus parceiros, né? Mando um abraço aqui para o doutor Oscar, mando um abraço para a doutora Ana, que hoje fazem trabalhos do escritório, são especialistas, trabalhei com eles quando precisamos, eles estavam disponíveis, fizeram um excelente trabalho e hoje eles são uma extensão do escritório na área digital. O Oscar, inclusive, essa semana teve uma reportagem do Jornal da Record envolvendo as gangues online dos times de futebol tendo problema e ele foi lá, participou, enfim. Graças a essa participação dele, de estar atuando comigo em parceria, eu confio nele, por exemplo, para indicar uma mídia, para que ele possa dar uma opinião na mídia. E nós sabemos que tudo isso vai contribuindo para a formação desse profissional. Eu perguntei em porcentagem, porque muitas pessoas não têm noção da dimensão que pode ser isso. Nos últimos anos, eu imagino que nos últimos 3 anos, a recorrência de profissionais que nos procuram aumentou muito. E eu acho que isso aconteceu com você também, principalmente por conta da pandemia, da aceleração que a pandemia criou e dos problemas também que ela criou com relação a isso, né? Por exemplo, eu fui contatada há um mês mais ou menos por um escritório de um advogado muito respeitado que estava fazendo um inventário, um grande inventário, porque havia uma questão de herança digital. Eles precisavam pedir uma liberação, porque tinha algumas coisas na nuvem e tudo mais, eram ativos muito valiosos, e aí eles não sabiam como é que eles iam fazer com isso. E aí, obviamente, precisa de um especialista, não para o inventário, que é a área específica dele, mas para aquela questão de direito digital que está no inventário. E como nós falamos, vai acontecendo em todas as áreas. Então, as pessoas não têm noção do quanto um advogado especializado em direito digital pode ser valioso na questão das parcerias, né? E quantas pessoas, quantos escritórios ele não pode agregar ao seu trabalho. Isso faz com que aconteça um boom muito grande, né? Porque você começa, por exemplo, eu prestei um serviço em Florianópolis, que não é a minha área de atuação específica. Eu estou em São Paulo, a minha área de atuação específica é São Paulo. Mas aí um comenta com o outro, comenta com o outro, de repente você já tem vários clientes lá em Florianópolis. E aí vai gerando esses focos, né? A parceria, o network, eles vão gerando esses focos que são importantíssimos para o advogado. Essa mentalidade de rivalidade na advocacia, ela é um tanto quanto ultrapassada. A gente está num momento de cooperação. E a cooperação pode ser muito mais rentável, geralmente do que a rivalidade que você está fazendo braços em vários lugares. E ainda vai demorar muito para que nós tenhamos um número grande de advogados especializados em direito digital.
Porque é muito recente tudo isso. Ah, mas você está atuando há 10, 15 anos, 10, 15 anos para o direito, é muito recente, muito recente. Quando eu fiz a minha dissertação, eu não tinha nem professor para me orientar, porque lá ninguém tratava do tema. Hoje a gente tem uma realidade diferente, mas ainda é muito embrionária. Antes nós não tínhamos nada. Como o José falou, a gente partiu de ausência de lei total. Era tudo ia fazendo analogia, ia fazendo as comparações. Hoje não, a gente já tem uma legislação inicial que também ainda é embrionária, vai se desenvolver muito, vai se ampliar muito, não tutela todas as coisas, né? Mas já nos dá um parâmetro muito diferenciado do que antes, que nós nadávamos no nada, né? A gente sempre fazia as comparações e ia buscar, através das decisões, formar jurisprudência sobre aquilo, porque não existia. Hoje a gente já está partindo de um outro patamar. Então, eu fiz questão de falar nas porcentagens para que as pessoas percebam a amplitude que nós temos em tudo isso e a importância que nós temos também. E a necessidade das pessoas, não só pessoas físicas, não só advogados, mas pessoas jurídicas e especialistas em direito digital. Que bom, né, que isso ficou assim. Exato. Você falou tanta coisa interessante aqui que eu tô processando tudo, mas eu posso dizer para vocês, as minhas principais conquistas, elas vieram de escritórios que já estavam consolidados na área e que abriram oportunidade para mim. Então, uma pessoa que veio do interior também, que pegou ônibus muitas vezes de madrugada para ficar esperando em São Paulo, ficar esperando a OAB abrir, por exemplo. E eu lembro que uma das minhas conquistas foi justamente num escritório grande que eu trabalhei para ele. Eu peguei uma quebra de sigilo para apurar a autoria de um revenge porn da região na época e ele me deu a peça. Ele colocou um advogado para fazer junto comigo. E ele me explicou tudo e quando saiu a indenização eu falei para ele, e aí, o que eu tenho, né? Vamos dividir. Ele falou, imagina. Então, essa lição eu sempre levei como gratidão, né? Enfim, um escritório muito, muito interessante. E eu lembro que uma palestra mudou minha vida. Uma vez eu faltei no escritório do interior, foi a primeira vez que eu peguei ônibus para ir para São Paulo. Eu não tinha casa em São Paulo. E eu fiz uma pergunta nessa palestra. Eu fiz uma pergunta, tinha uma pessoa que estava palestrando e essa pessoa respondeu a pergunta e no final essa pessoa me chamou. Ela chama, você conhece a Cristina Sleiman, né? E ela me chamou e a gente conversou um pouquinho e, enfim, na segunda vez que eu estava indo na OAB, eu já estava palestrando, né? Então, assim, outra pessoa que eu tenho um carinho especial, abriu muita oportunidade. E são parceiros que já estavam na área há muito tempo, já tinham formação e que abriram portas. Eu lembro meu primeiro carro zero também foi uma fusão envolvendo cartões de crédito, que eu não era advogado, era um escritório que era advogado e eu fui lá para auxiliar, fui contratado como terceirizado. Então, o que falar de parcerias? Eu fui construído nas parcerias. E eu procuro levar para os advogados novos hoje isso que eu recebi, que foi fantástico. Se eu começasse do zero, eu não ia ter nada. As pessoas esquecem disso, né? Que por mais que você tenha um conhecimento técnico, você seja um learner, se você não tiver soft skill, se você não se vender bem, se você não mostrar o que você sabe, e se você não construir relacionamentos, você provavelmente não vai longe. Eu digo que a força do seu crescimento ela é proporcional à força dos seus relacionamentos. Né? Bons relacionamentos nessa área vão ser fundamentais. E como eu disse no começo, tudo se transfere. Confiança para ser quebrada basta um ato. Mas quando ela é construída sólido, não é popularidade de Instagram, é referência, isso vai ser comunicado com outros clientes. Então, outros clientes já chegam sabendo da sua atuação. Você poupa muito tempo em se vender, em se apresentar. Então, não negligencie com isso. Né? As pessoas às vezes, como eu faço networking na minha cidade? Sai da sua cidade. Se você sabe que esse não é o local para você, que esse não é o nicho para você, saia. Você vai ter que fazer um esforço, sim. É fazer mais do que esperam que você, é sair da sua localidade, muitas vezes buscar praças onde o seu nicho está. Se relacionar, se apresentar, não perder uma oportunidade dessa, porque eu tenho certeza, se eu tivesse ficado onde eu estava, bem provável que eu não teria colhido o que eu colhi hoje. Seria muito mais cômodo, mais tranquilo, eu não enfrento criminalidade, eu não conheço pessoas novas, mas o que eu teria feito, né? Então, advogados que estão saindo agora da OAB, que estão entrando agora nesse processo, é muito importante que você tenha essa dimensão de que muitas vezes não é aí onde você está que você vai crescer. Você vai ter que fazer um esforço
para construir sua rede, suas parcerias e, com o tempo, você ir mostrando a qualidade do seu serviço. Exatamente. Quando eu me formei também, eu cheguei à seguinte conclusão: ou eu saio daqui ou eu não vou atuar na área que eu gostaria tanto de atuar, quando eu fiz o mestrado. E aí, até já te contei isso, eu mandei um currículo, falei, se um dos 3 escritórios de direito, os 3 grandes de direito digital me chamarem, eu vou. E na mesma semana eu recebi uma ligação. Então, essa necessidade do mercado que existia antes e que hoje existe também, essa nossa gratidão pelo direito digital, né? Porque assim como o José Milagre falou, tudo que eu construí foi através do direito digital, sem dúvida nenhuma. E a gente só tem a agradecer, né? Graças a Deus, até agora, deu tudo certo. Pessoas que estão passando por nós agora e que estão indo, estão crescendo, estão desenvolvendo a sua rede, o seu trabalho, né? Eu dou um exemplo aí do Lucas, né? O Lucas hoje está trabalhando lá no PG, trabalhou comigo. E você vê esse pessoal novo, né, de 24, 25 anos, aí, bem dedicado no digital, buscando as certificações. E você poder contribuir um pouquinho, eu vejo como algo de muito propósito. Essa área é uma área muito nova, é um mar azul, sim. Lógico que as pessoas podem se desenvolver e trabalhar, e esse é o mercado livre, mas tem muitos colegas que preferem uma parceria. Eu recebo parcerias semanalmente. A gente está agora negociando uma parceria de uma advogada que fechou NFTs, criptomoedas. A empresa precisa de uma estrutura e ela quer sim oferecer, atuar, mas quer atuar em parceria. Parcerias são fundamentais, relacionamentos. A carga do seu relacionamento vai te ajudar. Então, continue se especializando tecnicamente, isso é muito importante. A dica que eu dei no início, né? Se você puder se especializar no nicho do seu cliente, é melhor ainda. Para mim funcionou, né? Mas não deixe de buscar outras habilidades, né? A comunicação, não deixe de buscar o marketing. Hoje a gente tem várias formas de divulgação que não constituem a propaganda que é vedado, mas o bom marketing, marketing de relacionamento, produzir conteúdo, um bom copy. Eu utilizo muito aqui o princípio da rêmora no escritório. Então eu estou sempre atento, no nosso caso aqui, né, Ale? A gente está sempre atento às ameaças. Então eu tenho 2, 3 feeds de notícia que eu leio logo cedo. E aí eu classifico 2, 3 notícias e quando eu vejo que essa notícia é relevante, eu já produzo conteúdo. Uma outra estratégia... Ele é muito rápido mesmo, porque eu li a notícia do Google, fui atender um telefone e ele já tinha postado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é dica de ouro. A gente fala no nosso treinamento e mostra como fazer. Mas o princípio da rêmora, ele é fundamental, né? A rêmora sempre segue as grandes notícias e a gente pode pegar carona com elas. E outro ponto que eu observo é a frequência no meu escritório. Então, se chegou uma pessoa com problema no marketplace, chegou 2 com problema no marketplace, chegou 3 com problemas no marketplace, para tudo, departamento de conteúdo, e vamos fazer conteúdo sobre isso, porque isso é uma frequência. Então, observe o que está chegando. Mas como eu sei o meu nicho, como eu sei o que é rentável, é mais do que o que você gosta, o que você sabe, é o que estão te procurando, qual é a demanda, o que está acontecendo. Está sendo demandado. Isso. Nos últimos 6 meses no seu escritório. Aconteceu isso, essa ação, esse tipo, esse tipo. Então foca nesses conteúdos, porque assim como essas pessoas, a internet está aí, podem ter muitas outras que estão passando por esse problema. O que eu mais recebo no YouTube, e o YouTube é o carro-chefe hoje do escritório, é isso. Nossa, eu queria ter visto esse vídeo ontem, fui vítima hoje, fui vítima hoje. São e a gente ondas, né? Então fique atento a esses sinais de notícias da sua área. Fique atento a esses sinais de quem está te procurando e quais são as dores. Porque identificar dores é o carro-chefe, é o caminho para que você desenvolva. Se você está tendo frequência de pedidos, é porque aí tem uma dor. Muitas vezes eu não sei identificar a dor, então observe. E aí você produz conteúdo assertivo nas mídias certas. Com certeza você vai conseguir aí ir avançando e fechando clientes nessa área digital. Tem um ótimo exemplo disso aqui em São Paulo que aconteceu nesses últimos meses, que você viu com certeza, que é do pessoal, pai, mãe, olha, deu problema no meu celular, vou ficar com esse número até amanhã. E aí começa a conversar com a pessoa. Isso foi uma escala tão grande aqui em São Paulo que tinha dia que eu abria o meu Instagram e tinha 6, 7, 8, 10 pessoas falando, não sou eu, estão se passando por mim, estão se passando por mim. Então assim, é tudo onda, né? Começa a acontecer e vem uma onda. Daqui a pouco muda o tipo de golpe, o tipo de... Aí vem outra onda e assim por diante.
Exato, a gente começou o ransomware, por exemplo, um golpe forte. Aí nós tivemos o chip swap, a clonagem de WhatsApp, está muito forte. Na pandemia, a gente começou a observar dores de pandemia, né? Então, Zoom bombing, nós começamos a ter golpes do auxílio emergencial. Agora, Pix, lançou a tecnologia Pix. Nossa, descambou uma série de golpes e fraudes envolvendo o Pix. Agora nós estamos trabalhando com o furto de identidade envolvendo o WhatsApp. Não precisa nem fazer o SIM swap, um simples cadastro, uma simples foto. E nós começamos a discutir a responsabilidade civil desses meios em adotar critérios para minimizar isso. Então, a todo momento, você está desafiando o judiciário. Você está desafiando o judiciário a dar respostas. Por exemplo, eu tenho uma exchange e essa exchange diz que comprou uma carteira e eu fui hackeado nessa wallet. Será que a exchange pode ser responsabilizada por essa carteira? E nós estamos submetendo isso, nós estamos buscando justiça. Então a gente submete, de repente eu posso ter uma decisão favorável que vai mudar o cenário de muitas pessoas. De repente eu posso ter uma decisão que responsabiliza um serviço de mensageria privada porque alguém criou um perfil falso e a partir daí lesou outras pessoas. Agora nós estamos nos golpes envolvendo a tomada de redes sociais para anúncio de produtos. Então, a todo momento, o criminoso ele busca formas de tirar o dinheiro da vítima. Então, ele aproveita momentos de comoção, novas tecnologias, tecnologias em que há densidade de pessoas e despreparo com segurança. O que cabe a nós, enquanto profissionais? Ficar atento a esse cenário, buscar respostas, entender se o judiciário já reagiu ou se nós vamos ser os primeiros a provocar isso e, ao mesmo tempo, produzir conteúdo para alcançar essas pessoas que estão com problemas, estão buscando, estão com uma dor de dente, estão lá no Google buscando um dentista. E dores não espera, né? Desejos podem aguardar, mas dores não esperam. E a ideia é que quando ela busque uma resposta para a sua dor, ela tem o primeiro contato com um conteúdo seu. Não digo que ela vai se converter num lead, um cliente, mas isso é fundamental. Você não vai gastar nada, você não está fazendo propaganda fora da OAB, fora dos regulamentos, você não está gastando com patrocinado, você está usando o quê? O seu conhecimento, produzindo conteúdo que pode ajudar pessoas. Se ela virar um cliente, ótimo. Se não, você cumprir um propósito muito forte de poder ajudá-la de alguma forma. E às vezes é tão simples, né? Porque muitas vezes essas pessoas se aproveitam, a maioria das vezes, da ingenuidade das pessoas. Nem é uma coisa que envolve tanta tecnologia ou que envolve coisas mirabolantes. Às vezes é simplesmente a ingenuidade, o medo, né? Que é muito explorado nesses casos também. Uma engenhariazinha ali social, né? Ah, fala com um pai que tem um filho que está em outro estado, está em outra cidade. Nossa, você está precisando, preciso ajudar. E com isso a pessoa acaba caindo, então vale a pena mesmo esse é o sentido da colaboração, né? Você não tem um objetivo imediato de lucrar com aquilo, mas de maneira imediata você acaba lucrando também, porque aquela pessoa vê o conteúdo, ela entende sobre aquilo, ela verifica que aquilo foi o que aconteceu com ela, é uma dor que corresponde àquilo que aconteceu com ela, e ela vai acabar te procurando. Então, você faz o bem das duas maneiras, né? Tanto na informação, quanto depois divulgando a sua participação também. É isso, eu li uma Dale Carnegie que eu nunca esqueci, Ale, que diz o seguinte: para você vender algo, primeiro se torne familiar. O que nós estamos hoje? Com um monte de especialista, abre aspas, na área, tentando vender teses, vender serviços, e não são familiares. Eles não foram conhecidos, eles não passaram pelo período de probação, eles não entregaram nada para você. Então, as pessoas acham que criar um Instagram, impulsionar, né, fazer cards e aguardar que elas vão ter clientes. E eu digo mais, né? Hoje o seu diploma pode ser muito atrativo, você pode conseguir um emprego, sem dúvida, ele vai manter o seu contra-cheque, mas ele sozinho não é suficiente para atrair cliente. Não é. Caia na real, o mais rápido possível. Esqueça. Não é só as 2, 3 pós-graduações que vão lhe trazer cliente. Eu posso falar isso porque eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, e eu posso falar. Não foram o meu mestrado, meu doutorado que me trouxeram clientes. Foram a construção, foram o conhecimento que eu não vi na faculdade. Né? Buscar fazer a minha gestão de finanças, buscar fazer a minha gestão de marketing, não negligenciar com os relacionamentos, com as parcerias, me colocar em desconforto muitas vezes, né? Saindo da minha localidade, buscando outros nichos, outras praças, buscando conexões, trabalhando muitas vezes, falei no início aqui, né, pro bono, muitas vezes auxiliando, contribuindo com pessoas que eu sei que, embora não me pagassem, não tivesse uma remuneração imediata, elas iriam levar meu nome. E tudo que a gente tem é o nome, né? É a construção que nós estamos fazendo. E nessa área digital,
todo dia você tem uma oportunidade de construir e reconstruir isso, né? Todo dia tem uma ameaça nova, todo dia tem um golpe novo. Posso dar uma tese para vocês agora. Agora está fervendo o golpe do marketplace. Ligam para o vendedor falando que é do marketplace, que ele tem uma venda contestada. Ele entra lá, tem uma venda contestada, que o marginal já fez, e pede para ele instalar um guardião, que seria um sistema que iria limpar isso para ele poder continuar vendendo. E nisso, quando ele instala esse guardião, esse sistema invade uma conexão remota, ele saca todo o dinheiro e ainda contrai empréstimos. Isso é novo, aconteceu recente, começou agora, no final do ano, e está desenvolvendo. A todo dia nós temos uma exploração nova. E eu não digo só na área de crimes cibernéticos, a área da Alessandra, de infoprodutores. Existem questões envolvendo direitos autorais. Como eu vou registrar essa obra hoje? Na blockchain, Original My, eu vou utilizar a Biblioteca Nacional. Como eu vou licenciar o conteúdo? Problemas consumeristas envolvendo promessas de lançamentos, é algo muito comum na área de lançamentos. Na área de e-commerce, a gente tem uma infinidade aqui de áreas que nós atuamos. Dropshipping. Como eu vou tributar o dropshipping, tributo imposto de importação de quem está importando, eu pago ISS, eu emito nota de prestação de serviço de intermediação. Tem mercado em todas as áreas, grandes áreas, trabalhista digital, crimes cibernéticos, proteção de dados, tributação de tecnologia, infoprodutores, criptomoedas é algo que tem crescido. Eu apostaria em criptomoedas, você que está nos ouvindo, assistindo, eu apostaria muito em criptomoedas. Não só dar respostas jurídicas, mas atuar nos casos de fraude, de pirâmides. Nós estamos com um projeto aqui aprovado de criptomoedas. Falta pouco para nós termos a primeira legislação envolvendo criptomoedas no país. Ou seja, é estar atualizado, né? Manter essa atualização constante, produzindo conteúdo, buscando parcerias. Para quem está iniciando, isso é custo zero. É o seu esforço agora para que depois você consiga monetizar e aí sim enfrentar outras frentes, links patrocinados, ads, dentre outras frentes que a gente trata também no nosso treinamento. A gente vai ensinar a fazer tudo isso aqui também. Fiquem atentos. E uma coisa bacana que você disse, para encerrar o nosso papo, é que a faculdade não nos prepara para tudo isso que nós estamos conversando aqui. A faculdade nos faz olhar para os livros, nós precisamos olhar para as pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas, olhar com empatia, conhecer o nosso cliente, conhecer as dores. Aí sim nós vamos conseguir oferecer um serviço necessário, algo que faça sentido para ele. Uma coisa que as pessoas, eu sempre ouço, né? O cliente ele não sabe o que ele precisa. É você que tem que identificar o que ele precisa. E para isso você precisa conhecê-lo. O cliente vai lá e fala um monte de coisa para você. Às vezes ele acha que ele precisa de uma coisa, ele te conta a história e você fala, nossa, não tem nada a ver, não é isso que você precisa. É isso aqui. Então, para isso você tem que enxergar o cliente. E o que a gente quer trazer aqui é um pouquinho disso que a faculdade não traz. É você conseguir enxergar o teu cliente, enxergar o mercado e ser um advogado que de fato faz diferença para aquele cliente. E aí vai vir daí uma parceria tão forte que você não vai ser enxergado como aquela pessoa que só é chamada quando dá alguma coisa errada. Não, você vai ser um parceiro, você vai ser uma pessoa estratégica, que é muito importante para a organização em todas as suas decisões. É isso aí. José Milagre, um grande prazer te receber sempre. Adoro você. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho. Sou super fã. Muito obrigada pela conversa. Já vamos adiantar para o pessoal que a gente está preparando um monte de coisa legal, de tudo isso que você falou. Vocês que ouviram, que gostaram, que acharam a live interessante, os temas interessantes. Poxa, eu queria saber um pouco mais disso. Ele falou uns termos que eu não entendo. O que será que é isso que ele falou? Então, estamos preparando um monte de coisa bacana para vocês. É isso aí. Agradeço a oportunidade, é uma honra, sou seu fã também. A gente tem uma história muito, muito parecida. A gente veio do zero mesmo, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu fiz FIES para pagar minha faculdade e paguei minha faculdade 5 anos depois que eu me formei. E graças a Deus tudo mudou com esse foco, com essa vontade, com essa paixão que eu tinha. E dizer que você que está nos ouvindo aqui também, não importa o seu contexto, a sua condição, tem espaço para todo mundo, com humildade. Muitas vezes você vai ter que deixar de olhar para o lado mesmo e focar na sua trajetória. Você está vencendo você aqui, você não está vencendo o outro. E sempre pensar no outro como um potencial parceiro, né? Lembre-se disso, né? A força do seu crescimento ela é proporcional à força dos seus relacionamentos. Então a gente vai te ensinar a construir isso, né? A iniciar os primeiros passos,
a trabalhar o seu marketing pessoal, a trabalhar a sua questão de imagem, a trabalhar a sua questão de comunidade. Hoje a gente tem um instituto que ajuda vítimas de crime cibernético que não podem pagar, né? São pessoas que não têm R$ 1 para gastar com advogado. Elas têm apoio técnico, emocional, encaminhamento à autoridade policial, casos de agressão contra a mulher, vingança pornô. E esse trabalho, ele é gratificante independentemente por si. E, consequentemente, ainda a gente tem muito retorno. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho desse contexto e compartilhar um pouquinho da nossa história na área do direito digital, né? A gente está preparando aí uma mentoria, um treinamento bem interessante e tenho um prazer, uma honra de estar contigo nessa jornada. Você que é uma referência e vai ser um prazer a gente poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, abrir as portas do escritório e ver como a gente construiu os erros que nós tivemos muitos erros, e é importante saber o que não fazer e também alguns acertos que foram interessantes. Então, para vocês que se interessam por tecnologia, por direito digital, pelas questões envolvendo segurança da informação, fiquem atentos, a Ale vai falar mais a respeito no canal dela, mas a gente vai lançar um conteúdo bem legal aí, bem focado, direcionado, com o propósito de ajudar mesmo e contribuir para formar mais pessoas nessa área, que é uma área apaixonante, a gente é suspeito a falar, e tudo que a gente conseguiu, não é muito, mas é nosso, graças a Deus, foi feito na área da tecnologia, e a gente tem visto muitas outras tendências que estão chegando para essas pessoas que queiram aproveitar, como eu disse, um mar verde, né? Um mar muito mais limpo, sem muita concorrência, onde você pode cobrar mais, sem aquela guerra que existe hoje, onde o conhecimento seu é muito mais valorizado e onde você não tem tanto volume, né? Eu não me agradaria de ter 1.000, 2.000, 3.000 processos. Eu prefiro ter qualidade do que ter uma vida em que eu vivo em função de prazos. E hoje eu posso dizer que a gente trabalha nessa linha, né, Lê? Então vai ser muito legal, fique atento. Obrigado por me permitir estar aqui no seu Instagram, para o seu público. Eu fico sempre à disposição para trocar ideias, trocar conhecimento com todos. Muitíssimo obrigado novamente. Obrigado por todas as pessoas que nos acompanharam. Fiquem por aqui, vai ter muita novidade, muita coisa nova. Nós esperamos contribuir muito com vocês daqui em diante, sempre falando, discutindo e tratando sobre questões de direito digital. Beijo grande, José Milagre. Beijo a todos vocês. Muito obrigada.